25. Considerando o regime jurídico do bem público acionário preencheu correto. A eles não se aplica o princípio da função social da propriedade em razão do regime de impenhorabilidade, inalienabilidade, imprescritibilidade. Eu acho estranho, né? Não aplicar. A eles se aplica com grau diferenciado o princípio da função social da propriedade em relação aos bens de uso comum do povo. A eles se aplica o princípio da função social da propriedade em grau diferenciado em relação aos bens dominicais. A eles se aplica o princípio da função social da propriedade que incide indistintamente com o mesmo grau de intensidade, dada a sua função normativa, sobre todo ordenamento jurídico? Não. Então, ele se aplica com grau diferenciado em relação aos bens de uso comum? Não, em relação aos bens de uso dominicais. Por quê? Por pertencer à administração pública, mas não possuírem destinação específica, a função social não pode ser aplicada da mesma forma que os demais. Vamos ler todas as questões. Quanto ao regime jurídico de bens públicos de uso comum, de uso pessoal, são impenhoráveis e alienáveis e imprescritíveis. E os bens dominicais são impenhoráveis e imprescritíveis, mas são alienáveis. A função social é aplicada não somente aos particulares, mas também aos bens públicos. A função social da propriedade se aplica a todos os bens públicos, independente do regime jurídico, mas somente aos dominicais é aplicada de forma diferenciada, por não terem destinação pública específica, ok?